Olá pessoal, bem-vindos à nossa última aula, aula 23, onde falaremos da mudança de variáveis em integrais triplas. Lembrar que na aula anterior a gente viu o resultado de mudança de variáveis em integrais duplas, que era essa igualdade sob certas condições, e as condições eram que a gente tinha uma transformação de uma região do plano UV. Aqui temos o plano UV. E essa era a nossa região que chamamos S. E essa transformação levava essa região S numa região do plano XY. E aqui tínhamos uma função real. Então, se essa transformação fosse injetora em todos os pontos, exceto nos pontos da fronteira da região S, e se além disso o jacobiano da transformação T fosse no nulo, então a gente calcula a integral dupla da função f sobre a região R via uma mudança de variáveis, usando as variáveis u, v, através dessa integral dupla. Aqui substituímos x e y pelas funções correspondentes em u e v e multiplicamos pelo fator jacobiano. Lembrar que o jacobiano nesse caso era o valor absoluto da matriz derivada parcial de x em relação a u, derivada parcial de x em relação a v, derivada de y em relação a u, derivada de y em relação a v. A gente calcula o determinante e considera o valor absoluto de esse determinante. Esse era o jacobiano para uma transformação de R2 em R2. Agora, vamos a apresentar uma versão um pouco mais geral dessa fórmula, que é a mudança de variáveis em integrais triplas. Para isto, precisamos ter a noção de jacobiano de uma transformação de uma região no espaço para outra região do espaço. Então, consideremos essa função que leva, que transforma uma certa região, tá, do plano UVW numa outra região. De fato, T é uma função, né, que pega um ponto do espaço UVW e leva num outro ponto do espaço x, y e z. Ou seja, x, y e z são funções dessas três variáveis u, v e w. Então, estamos assumindo que nossa função leva uma região S do espaço UVW para uma outra região R do espaço XYZ. Definimos o jacobiano dessa transformação como o determinante, tá, daquela matriz cujas linhas têm as derivadas parciais de cada componente da imagem da transformação. Ou seja, na primeira linha temos as derivadas parciais de x em relação às três variáveis u, v e w. Depois, na segunda linha, temos as derivadas parciais de y em relação a u, v e w. Finalmente, a terceira linha é as derivadas parciais de z em relação a u, v e w. Então, o jacobiano vai ser o determinante dessa matriz. Aqui podemos calcular o determinante, se lembrarmos de álgebra linear, usando o desenvolvimento de Laplace
por exemplo, calculando o determinante usando a primeira linha, tá? No desenvolvimento de Laplace, temos essa fórmula, tá? Onde aqui indica o determinante de uma matriz 2x2 que já sabemos calcular. De fato, já revisamos esse conceito na aula anterior. Então, vejamos um exemplo de cálculo desse jacobiano para uma transformação que já vimos, tá? Que é precisamente a transformação a mudança de variáveis para coordenadas esféricas. Então, a gente considera nossa t, né, da seguinte forma: tomamos rho θ φ no espaço rho θ φ e levamos esse ponto para x, y, z, sendo que x vai ser essa expressão, y vai ser essa expressão e z vai ser essa expressão. Então, qual é o jacobiano dessa transformação? Bem, é aplicar a definição, né? Temos que construir nossa matriz 3x3. Tá? Lembrar, né? A primeira linha são as derivadas parciais de x em relação a ρ, em relação a θ e em relação a φ. A segunda linha vai ser as derivadas parciais de y em relação a ρ, em relação a θ e em relação a φ. Finalmente, a terceira linha vão ser as derivadas parciais de z em relação a ρ, em relação a θ e em relação a φ. Agora, bem, calculamos o determinante dessa matriz. Neste caso, estamos fazendo desenvolvimento de Laplace usando a terceira linha. Isso significa que esse determinante vai ser igual a esse termo multiplicado pelo determinante dessa matriz. Aqui seria menos esse termo, mas como é zero, zero pelo determinante de essa matriz aqui, da matriz dessa matriz, seria zero, né? Por isso não está aparecendo esse termo. Finalmente, mais esse termo, que daria menos ρ sem de φ, pelo determinante de essa matriz aqui. Bem, agora calculando o determinante dessa matriz de tamanho 2x2, né? Produto dos elementos da diagonal menos produto dos elementos da antidiagonal, né? Vai nos dar essa expressão. E similarmente aqui, determinante dessa matriz, produto dos elementos da diagonal menos o produto dos elementos da antidiagonal, vai nos dar essa expressão. E, bem, podemos deixar em evidência aqui na primeira, nessa expressão, podemos deixar em evidência menos ρ quadrado sem de φ coseno de φ, certo? Vai nos dar seno quadrado mais cosseno quadrado é 1. Então, aí teríamos, até o momento, teríamos menos ρ quadrado seno de φ, coseno de φ, coseno de φ, coseno quadrado de φ. Menos, aqui deixamos em evidência ρ seno quadrado de φ. E vai multiplicar a coseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ, que vai ser 1. Então, temos esse ρ seno quadrado de φ por ρ seno de φ. Então, daria ρ quadrado seno cubo de φ. Agora, deixamos em evidência ρ quadrado seno de φ. Está aqui. E vai estar multiplicando coseno quadrado de φ mais seno quadrado de φ. Isto é 1. Então, o resultado, o jacobiano dessa transformação de coordenadas esféricas para retangulares é ρ quadrado, menos ρ quadrado seno de φ. Tá? E, bem, agora vamos apresentar o resultado principal, que é a mudança de variáveis em uma integral tripla. O enunciado é praticamente o mesmo enunciado que as mudanças de variáveis numa integral dupla. Tá? Vamos supor que temos uma transformação C1
Lembrar que C1 significa que as funções x, y e z têm derivadas parciais contínuas. De tal forma que seu jacobiano seja não nulo e leve uma região S do espaço UVW para uma região R do espaço XYZ. Tá? Então, temos aqui uma região S do espaço UVW sendo levado pela nossa transformação numa região do espaço XYZ. Estamos chamando essa região F. E aqui temos nossa função f. Bem, então essa transformação tem jacobiano não nulo, correto? Estamos assumindo isso. E suas derivadas parciais das componentes são contínuas, que significa que seja C1. Agora, temos uma função f, né, contínua sobre R. Essa função é contínua. E vamos supor que a transformação T seja injetora em todos os pontos, exceto possivelmente nos pontos da fronteira de nossa região S. Com essas condições, podemos calcular a integral tripla da função f sobre a região R como a integral tripla sobre o conjunto S, né, o conjunto S sobre o espaço UVW, onde o integrando vai ser a composição de f com at, lembrar aqui temos f com at, multiplicado por um fator, e esse fator vai ser o valor absoluto do jacobiano, da transformação. Tá? Então, esse é o teorema de mudança de variáveis em uma integral tripla. Basicamente, o que temos que perceber é o seguinte, né? Que estamos mudando a integral tripla que está em variáveis x, y, z para uma integral tripla envolvendo variáveis u, v e w, sendo que x, y e z têm que ser escritos em termos de u, v e w. E além disso, estamos fazendo essa troca de o diferencial do volume por essa expressão, né? O jacobiano produto o elemento do volume no espaço UVW. Então, se vocês lembram a mudança de variáveis em integral tripla nas coordenadas esféricas, era essa expressão aqui, correto? Que é precisamente um caso particular de essa equação número 1. Porque como já vimos, se a gente considera a transformação levando das coordenadas esféricas para as coordenadas cartesianas, vemos que seu jacobiano é menos ρ quadrado sem φ. Agora, na fórmula aqui da equação 1, temos o valor absoluto, né? O valor absoluto. Então, o valor absoluto de menos ρ quadrado sem φ vai ser produto, né? Produto dos valores absolutos. Agora, o valor absoluto de menos ρ quadrado vai ser igual ao valor absoluto de ρ quadrado, que vai ser o próprio ρ quadrado, né? Multiplicado pelo valor absoluto de seno de φ. Como φ está de 0 a π, lembrar que φ varia de 0 a π, seno de φ vai ser maior ou igual que 0. Então, o valor absoluto de menos ρ quadrado sem de φ vai ser ρ quadrado sem de φ, que é precisamente o que está aparecendo aqui. Tá? Então, essa fórmula da integral tripla, quando a gente faz mudança de variáveis para coordenadas esféricas, essa fórmula aqui é um caso particular desse resultado, da equação número 1. Então, vejamos um par de exemplos para ver como aplicamos essa mudança de variáveis em integral tripla. Então, a gente quer
calcular o volumen delimitado pelo elipsoide. Sabemos que o elipsoide, tal vez más o menos, va a ser de esta forma, ¿no? No queremos calcular o volumen de ese sólido. Aquí vamos a asumir que a gente ya sabe o volumen da esfera, né? O volumen da esfera que ya calculamos anteriormente cuando apresentamos coordenadas esféricas. O volumen da esfera de raio R é 4/3 π por raio ao cubo. Muito bem, então, qual a nossa região R no espaço XYZ? Então, aqui XYZ, né? É esse conjunto de pontos que verifica essa desigualdade. Agora, a gente vai considerar a transformação seguinte. Vamos considerar a transformação que faz o seguinte. Vamos ter nosso espaço U, V e W. E nossa transformação vai ser, pega um ponto U, V e W e leva no ponto A, U, V, B, V, C, W. Esse seria X, né, como está aqui. Seria Y. E esse aqui seria Z. Então, considerando essa transformação claramente vai ser bijetora. Tá? Aqui temos a inversa. A inversa precisamente vai ser aquela transformação que leva o nosso elipsoide na esfera de raio U. Ou equivalentemente, usando essa transformação T, vemos que a esfera de raio U no espaço U, V e W é elevada no elipsoide do espaço XYZ, que verifica essa desigualdade aqui, né? Bem, o elipsoide que verifica essa igualdade, consequentemente, a região sólida da esfera, né, a bola do plano UVW de raio 1, vai ser levada pela transformação T na região sólida delimitada por nosso elipsoide no plano XYZ. Então, essa é a região correspondente no espaço UVW. Agora, qual o jacobiano dessa transformação? O jacobiano, né, temos que calcular as derivadas parciais. Derivada parcial de essa expressão em relação a U, V e W, que seria, neste caso, somente A00. Né? Derivadas parciais dessa função em relação a V, vai nos dar, em relação a V vai ser B, em relação a U vai ser 0, em relação a W vai ser 0. Finalmente, derivadas parciais dessa função em relação a U, V e W, vamos ter 0, 0, C. Então, essa matriz, podemos calcular seu determinante. Neste caso, seu determinante vai ser o produto de A, B, C. Então, vamos aplicar nossa fórmula número 1. Então, lembrar que o volume dessa região sólida R simplesmente seria a integral tripla da função constante 1. Mas isto, devido à mudança de variáveis na integral tripla, vai ser a função avaliada, ou melhor dito, a função composta com a transformação. Mas como nossa função é uma função constante, então vamos ter a própria constante, multiplicado pelo jacobiano da transformação. Já vimos que o jacobiano da transformação vai ser, lembrar, né, tem que ser valor absoluto. Aqui temos esse valor absoluto do jacobiano. Mas aqui A, B e C são números positivos, tá? A gente está assumindo isso. Lembrar, né? Quando temos o elipsoide escrito dessa forma, a gente assume implicitamente que A, B e C são números maiores que 0. Então, o valor absoluto do jacobiano vai ser ABC, né? Sendo que essa integral tripla é sobre nossa região S, que é
a bola de raio 1. Então, isto é uma constante, a constante psi, e esse integral tripla representa o quê? Representa o volume de nossa bola unitária. O volume de uma bola unitária, sabemos, é 4 terços por pi por raio cubo. O raio é 1, seria 4 pi terços. Então, o volume de nosso sólido delimitado por esse elipsoide, seu volume é 4 tercios por ABC pi. Correto? E agora, outro exemplo. Queremos calcular essa integral tripla, sendo que nossa região sólida R está composta pelos pontos que verificam essas desigualdades, suas coordenadas verificam essas desigualdades, também essas desigualdades, e a terceira coordenada C verifica que Z está entre 0 e 1. Então, como calcular essa integral tripla? Vamos usar a fórmula da mudança de variáveis para integrais triplas. Olhando para a nossa região R, como é descrita, e também olhando ou integrando, podemos perceber que é conveniente usar a seguinte mudança de variável. Vamos considerar que x menos y mais 2z vamos nomear de u, x mais y menos 2z vamos nomear de v, e w vamos deixar igual a z. Tá? Então, a gente está considerando uma transformação, nota-se, de x, y, z para u, v e w. U, v e w. E z, x, y. Aqui vamos ter nossa transformação, nossa função f, né, que é esse quociente. Esse aqui é f. Vamos apagar aqui para... Essa aí é nossa função f de x, y, z. Agora, note-se que para poder aplicar o resultado da mudança de variáveis numa integral tripla, nossa transformação tem que ir do espaço u, v, w para x, y, z. Essa é a nossa transformação t para poder fazer a composição f composta com a t. E depois multiplicar com o valor absoluto do jacobiano da transformação t. Então, temos que encontrar a transformação inversa. De fato, essa transformação aqui, que vamos nomear de g, né, que vai de x, y, z para u, v, w, é inversível. E podemos calcular a inversa resolvendo esse sistema de equações. Então, resolvendo esse sistema de equações, podemos perceber ou chegar a que x vai ser igual a 1 meio de u mais v, y vai ser igual a 1 meio de u menos v mais 4w, e finalmente z é igual a w. Então, já encontramos a transformação t, e agora, o que está faltando? Já encontramos a transformação t, precisamos seu jacobiano. O jacobiano, lembrar, né? Primeira linha, derivadas parciais de x, né? Em relação às variáveis u, v e w. Então, olhando a fórmula de x, né? Temos esses números. Depois, a segunda linha, derivadas parciais de y em relação a u, v e w. Olhando a fórmula, temos aqui seria em relação a y, u seria aqui 1 meio, né? Aqui seria 1 meio e aqui seria menos 1 meio. Tá? E aqui seria 4, tá correto? E em relação a z, derivadas parciais, a terceira linha, 0, 0, 1. Agora, o jacobiano seria o determinante, né? Que neste caso seria, bem, usando a terceira linha, teremos simplesmente um pelo determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz seria 1 meio, né? 1 meio, temos 1 meio
1 medio menos 1 medio. Determinante de esa matriz sería menos 1/4 menos 1/4. Sería menos 1 medio. Ok? Então aqui seria menos 1 meio. Mas, bem, menos 1 meio, neste caso não vai fazer muita diferença, porque lembrar que quando a gente aplica a fórmula da mudança de variáveis numa integral tripla, a gente considera o valor absoluto do jacobiano. Então, se fosse menos 1 meio ou 1 meio, não vai fazer muita diferença na fórmula, porque vamos considerar o valor absoluto, né, que está aparecendo aqui, certo? Que vai ser 1 meio, né? Isto aqui é 1 meio, o valor absoluto. Agora, o que está faltando? Bem, aqui nossa região de integração conhecemos, né? Nossa região R. O que está faltando é saber a região S, né? Que vai ser levada pela transformação T nessa região R. Mas essa região S é fácil de determinar porque observando como foi considerada nossa transformação, essa transformação G. Note-se que U é x menos y mais 2c e V é x mais y menos 2c, que é precisamente o que está aqui. Isto aqui é U e essa expressão é V. Ou seja, vemos que o S, a região sólida do plano do espaço U, V e W, vai ser os pontos U, V e W, tais que U está entre 0 e 1, V está entre 1 e 2 e Z está entre 0 e 1. Então, essa vai ser nossa região sólida do plano U, do espaço UVW, que leva o que é levado nessa região R do espaço XYZ. Pronto. Agora aplicamos a fórmula da mudança de variáveis, né, de integral tripla. Essa expressão, né, essa função composta com nossa transformação T, que precisamente vai fazer isto, né? X menos y mais 2c vai elevar em U, x mais y menos 2c vai elevar em V, tá? Então, essa composição vai nos dar que x menos y mais 2c é o U, x mais y menos 2c vai ser V, pelo valor absoluto do jacobiano, que é 1 meio, né? Então, a constante sai, temos 1 meio, integral tripla, né? Integral tripla, 1 meio, integral tripla sobre a região S de U sobre V. Diferencial de U, diferencial de V, diferencial de W. Agora, como as variáveis U, V e W variam entre constantes, podemos decompor como uma integral iterada, que seria essa integral iterada. E agora podemos encontrar esse resultado calculando essas integrais unidimensionais. Fazendo as contas, obtemos esse resultado. Certo? Então é isso, pessoal. É importante ter em mente essa fórmula, tá? Para, em alguns casos, vai ser útil usar esse resultado. Então, esse foi nosso último tópico da disciplina de Cálculo 2.